Agora sim, então, vamos dar sequência ao nosso painel. O tema agora, como eu disse, é Venture Capital, o potencial dos empreendedores brasileiros. Então, para essa próxima conversa, nós vamos chamar aqui ao palco para moderar esse assunto Tomás Lopes Teixeira, que é Chief Strategy Officer do BID Lab, que vai moderar essa conversa, por gentileza, seja bem-vindo. Também vamos chamar aqui para participar conosco e continuar esse nosso evento para debater esse assunto. Ana Fontes, presidente da Rede Mulher Empreendedora, também Maite Lourenço, cofundadora da IA Ventures, Valdir Oliveira, gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional e Natália Dias, diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES. Bem, vamos lá então, todos prontos para mais uma conversa, mais um painel que vai acontecer aqui nesse segundo dia do nosso evento. O assunto então, Venture Capital, o potencial dos empreendedores brasileiros. Com a palavra, o moderador. Muito obrigado, eu queria agradecer a presença de todas e todos. A gente tem o prazer de falar um pouquinho sobre Venture Capital na tarde de hoje, aqui com todos vocês. Peço que, ainda que você não esteja diretamente relacionado ao assunto de Venture Capital, te asseguro que a indústria de Venture Capital, a inovação, o empreendedorismo impactam qualquer setor que vocês estejam envolvidos. Portanto, convido a todos para participar desse painel. Agradeço em particular nossas palestrantes e nosso palestrante pela presença. E antes que nada, queria me apresentar. Meu nome é Tomás Lopes Teixeira, eu sou Chief Strategy Officer, seria diretor de estratégia do BID Lab. O BID Lab é uma das 3 entidades do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, juntamente com o BID, que faz as operações com os governos, com o setor público, e com o BID Invest, que faz as nossas operações com empresas e intermediários financeiros. E o BID Lab foca-se em inovação em Venture Capital. Somos a única organização internacional de desenvolvimento que tem um braço específico para esse tema. Justamente porque no BID a gente acredita que inovação, que as novas tecnologias, que empreendedorismo não são um assunto de nicho, são um assunto de bastante importância para a estratégia de desenvolvimento econômico e social da América Latina, do Caribe e, claro, que do Brasil. Particularmente no tema de saltos de produtividade, que é um tema imperativo da economia brasileira, para o tema de expansão do acesso a serviços básicos, seja educação, saúde, saneamento, entre outros. Então, por isso o BID tem esse braço especializado em inovação, temos cooperação com todos os nossos palestrantes aqui presentes, e a gente tem a sorte de ter um investimento muito grande aqui no Brasil. Temos mais de 10 fundos de Venture Capital investidos, só esse ano fizemos já 4 investimentos diretos em startups que a gente acha que pode realmente transformar a realidade brasileira em todas as regiões do Brasil. E na América Latina e Caribe como um todo, a gente tem o maior portfólio de investimento em Venture Capital da região. Então, eu queria, antes que nada, apresentar nossas palestrantes e nosso palestrante. Temos aqui a Natália Dias, que é diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES. O BNDES é um grande parceiro do BID Lab, somos co-investidores em muitas oportunidades. Também o Valdir Oliveira, que é gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional. A Ana Fontes, que é presidente da Rede Mulher Empreendedora, a maior rede de empreendedorismo feminino do nosso país, e a Maite Lourenço, que é cofundadora do IA Ventures e também do BlackRock, com mais de 6 anos de atuação, um fundo de Venture Capital, uma aceleradora muito importante, apoiada também pelo BID Lab, particularmente no tema de diversidade racial. Assim que dou a bem-vinda a todos vocês, e queria começar, gente, falando um pouquinho sobre o contexto mais geral de Venture Capital no Brasil. Queria convidar a Natália para falar um pouquinho para a gente o potencial dessa indústria, o poder transformador. O BNDES tem feito programas impressionantes nesse setor, seja na parte de aceleração, seja na parte de investimentos. Convidar você, Natália, para falar um pouquinho sobre o potencial, quais segmentos vocês têm visto, como é que o Venture Capital pode ajudar a gente a mudar esse país para melhor. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite. Queria agradecer à Apex pela organização, o BID também pelo convite.
Bom, quando a gente fala de fomentar o ecossistema de Venture Capital, a gente está falando basicamente em fomentar e melhorar a estrutura de capital de pequenas e médias empresas. Aqui no Brasil, as pequenas e médias empresas elas representam cerca de 30% do PIB, mas 70% do emprego formal. Então, quando a gente fala em desenvolver essa indústria, a gente está, por um lado, gerando inclusão social, gerando desenvolvimento, mas também promovendo a inovação, que vai ser tão fundamental para viabilizar que o Brasil possa fazer a transformação verde justa que a gente discutiu tanto aqui no painel anterior. Então, o BNDES tem uma atuação nessa indústria desde a década de 90, é um dos pioneiros e hoje reconhecidamente como um dos maiores investidores na indústria de Venture Capital e Private Equity no Brasil. A gente começou a investir ali nos anos 2000 e tem aí hoje um portfólio que abrange mais de 50 fundos, entre fundos de Venture Capital, Private Equity e fundos de crédito. E a gente prioriza setores que passam da infraestrutura, obviamente, porque é o core e o DNA do banco, mas a gente tem fomentado muita inovação, o impacto, as áreas ambientais e do clima, e também crédito para pequenas e médias empresas. Acho que eu queria falar um pouquinho do histórico da atuação do banco, que fala um pouco da evolução da indústria de Venture Capital aqui no Brasil. Então, a gente foi o primeiro investidor na série de fundos Criatec, que o BID até ajudou a gente a desenhar lá atrás, que está na 4ª série, era basicamente uma série de fundos que tinham como objetivo não só fomentar a inovação, mas tinham destaque na inovação no âmbito regional. A gente também foi o primeiro investidor em fundos de biotecnologia e de energia limpa para pequenas e médias empresas. A gente também fez aí os primeiros Corporate Ventures, e acho que na segunda rodada a gente vai falar um pouquinho mais, onde a gente pega uma empresa âncora, um dos grandes exemplos que a gente tem no portfólio é o Fundo Aeroespacial, onde a gente fomentou o ecossistema da Embraer e empresas aí de base tecnológica bastante disruptiva. E fizemos outros, né? O primeiro fundo de co-investimento anjo em startup, o primeiro fundo de Venture Debt, que é mais recente, é a gente dando, então, financiamento, crédito para as empresas nascentes e temos muitas outras iniciativas. Então, hoje a gente tem aí um portfólio, como eu falei, de 52 fundos, a gente tem 6,8 bi em patrimônio comprometido, 3,6 em PL, e a gente tem apoiado, por meio desses fundos, mais de 18 setores da economia, 20 estados da federação e 290 empresas. Então, por que a gente atua no Venture, né? A gente falou muito dos investimentos grandes em infra, mas quando a gente atua via fundo, a gente permite capilaridade, a gente permite a inovação e permite atingir um segmento onde a gente, de fato, no financiamento direto, a gente entra menos, né? E o investimento é muito rentável, né? A TIR média, que é o retorno médio no portfólio de investimento que a gente tem, é de 15% ao ano, desde da introdução e do nosso início na operação. E acho que tem alguns dados que são importantes para a gente falar, né? A América Latina, segundo os dados da OCDE, ela atrai só 2% do investimento no segmento e quase 3% no número de rodadas, ou seja, nos aportes. E quando a gente olha o peso do segmento de Venture e Private Equity, por exemplo, nos mercados desenvolvidos, o Reino Unido é um deles, a renda que esse segmento ela movimenta é de cerca de 6,5% do PIB. Aqui a gente está muito abaixo disso, é 0,20% do PIB, o que a gente pode sempre olhar como um copo meio cheio, meio vazio. Acho que tem um potencial enorme para crescer e acho que esse é o momento para a gente ter essa discussão, tendo em vista todo o desafio que a gente tem para transformar as vantagens comparativas que o Brasil tem nas energias renováveis, nos combustíveis, nas rotas. Toda a tese que a gente desenvolveu aqui no painel anterior é como é que a gente pode criar um ecossistema mais distributivo, como é que a gente faz com que as pequenas e médias se envolvam também no desenvolvimento tecnológico, no aprofundamento aqui. Perfeito, Natália, obrigado. Como eu estava dizendo, eu acho que em todos os setores a gente já vê a transformação dessa indústria, das startups. Tem nomes dos nossos unicórnios, que sempre são veiculados pela mídia, mas tem muita inovação acontecendo e muita complementaridade com as grandes empresas, que boa parte dos nossos palestrantes aqui do BIF como um todo tem atuação também nesse sistema. Eu queria convidar, Valdir, você para falar um pouco. Quando a gente vê o sucesso do empreendedorismo, tudo começa pela preparação das empreendedoras e dos empreendedores, e nisso o Sebrae é realmente a rede nacional que realmente ajuda nesses temas.
Quais são os desafios, Valdir, que ainda você vê? O Sebrae tem feito cada vez um programa também mais focado nesse segmento. Fala um pouco para a gente como a gente empodera ainda mais os nossos empreendedores e empreendedoras. Bom, muito obrigado pelo convite, né? O Sebrae fica muito honrado, ao BID, à Apex, pela oportunidade de estarmos aqui participando desse debate, dessa construção. Nós temos um grande desafio. Esse desafio é popularizar esse modelo de negócio. E, ao popularizar, a gente atrair essa forma de investimento que é diferente. Nós fomos formados nos últimos 60 anos, né, vou colocar aqui na história do Sebrae, a trabalhar com negócios em que a viabilidade deles era avaliada em cima de um projeto, em cima de indicadores que se avaliavam esses projetos, indicadores econômicos, taxa interna de retorno, payback, e a gente entendia por isso se o negócio era viável ou não. Então a nossa formação foi uma formação preparada para enxergar e selecionar os projetos que eram viáveis em cima dessa métrica. E aí veio essa nova economia que quebrou esse paradigma e trouxe uma nova lógica de dizer não, o empirismo nos ajuda, porque o importante é dizer se essa ideia tem sentido ou não tem sentido, para depois a gente avaliar a implementação. E se ela não tiver sentido, a gente joga fora rapidamente para conseguir outra. E aí vieram os hackathons para nos ensinar que o grande ativo desse modelo de negócio é a criatividade e a agilidade na sua implementação. Aí fomos nos preparando para esse novo modelo. E o Sebrae foi atuando junto com esse ecossistema e entrando nesse ecossistema para adaptar as suas soluções sem esquecer de atuar da forma tradicional. Hoje nós temos uma atuação já bem construída, apesar de que nós temos um potencial enorme de crescimento nesse mercado, que dá oportunidade para todos, e que precisa de muito estímulo e incentivo para que essa fonte, que é a inteligência, possa surgir nesses modelos, e que aí nós, que temos a possibilidade de preparação de negócio ou de investimento, possamos apoiar. Mas, para isso, esse ecossistema precisa ser muito fortalecido, para que os recursos consigam fluir, para que os nossos modelos também consigam operar. O Sebrae tem Capital Empreendedor, que é um grande programa, está há 6 anos aí, preparando startups e preparando investidores anjos. A gente vai ter, esse ano, no 27 e 28 de novembro, o encerramento, onde a gente faz uma grande rodada de negócio. São 80 investidores, 280, 270 startups selecionados que vão estar lá, mas nós já atuamos com mais de 1.600 startups. Essa é a forma que nós estamos construindo para estimular e para ajudar esse mercado, também com uma preparação com bolsa, para que esses empreendedores consigam ter formas de sustento ou formas de implementar os seus negócios. Também temos uma preocupação com relação à sustentabilidade, aos impactos sociais, que são fundamentais e que devem fazer parte da consciência dos nossos empreendedores. Esse que não pode ser um debate que esteja longe dos pequenos negócios. Se a gente não trabalhar a consciência da base, nós nunca vamos ter empresários com consciência na importância que seus negócios tenham um impacto socioambiental fundamental na defesa do planeta, na defesa da humanidade. E a gente está fazendo isso através de construção de métricas. Nós já temos no nosso portal uma possibilidade de autodiagnóstico para saber se aquele pequeno negócio tem métricas voltadas para isso. Então, o Sebrae tem tido essa prática, essa é a forma que a gente está tendo de entrar e ajudar esse novo mercado, essa nova economia. Excelente, Valdir, obrigado. E se você vê que a gente diz que empreendedorismo nunca acontece no vácuo, né? São vários atores, várias instituições que são capazes de fazer, assim que os mercados mais avançados em Venture Capital fazem, no Vale do Silício, na Ásia, mesmo aqui no Brasil,
A gente tem cada vez mais essa coordenação de atores. E, Ana, a Rede Mulher tem feito um trabalho extraordinário. São mais de bilhares de mulheres que passaram pelos programas de vocês. Vocês são conhecidos por mudar a realidade das mulheres e também dos mercados em que elas atuam. E como é que a gente faz para que realmente as mulheres empreendedoras nesse país possam cada vez, já são e serem cada vez ainda mais uma força transformadora? Muito obrigada, Tomás, e todos, uma honra estar aqui, podendo falar também sobre esse tema que é tão importante, que é o acesso a dinheiro, né? No final das contas, a gente está falando de Venture Capital, mas é o acesso a recurso financeiro. Quando eu fundei a Rede Mulher Empreendedora, há 13 anos, as pessoas não falavam de empreendedorismo com foco em mulheres, sempre falavam de empreendedorismo numa perspectiva masculina, isso há 13 anos atrás. Eu lembro que quando eu criei a rede, a pergunta que mais me faziam era: empreender não é igual para homens e mulheres? Não são os mesmos desafios? E eu, desde então, e repito isso até hoje, não são os mesmos desafios. As mulheres têm desafios adicionais para empreender e a gente precisa entender para poder conseguir ajudar essas mulheres. De lá para cá, são 13 anos à frente da Rede Mulher Empreendedora. A gente já impactou a vida de mais de 10 milhões de mulheres no Brasil inteiro, que tem negócio, às vezes formal, informal, porque os dados são bem complexos também para a gente consolidar. E a gente tem atuado de forma muito forte e consistente na educação para empreender, porque antigamente tinha muito aquela visão, né, que empreender era só abrir um negócio, você não precisa aprender a empreender. E a gente entendeu que sim, precisa trabalhar a questão da educação, mas a gente trabalha a educação em 2 modelos. Primeiro, a parte de soft skills, porque diferente dos homens, as mulheres, a vida inteira, durante a nossa jornada, a gente recebe vários julgamentos e várias dúvidas. E trabalhar os soft skills é muito importante, ou seja, devolver a autoconfiança para essa mulher, para que ela consiga desenvolver o seu negócio. A segunda parte de educação, a gente trabalha as ferramentas, os hard skills, né? Como é que eu abro o negócio, como é que eu cuido da educação financeira, como é que eu vendo, como é que eu divulgo. E a partir daí a gente tem feito, a gente nem tinha nome para isso, hoje tem um nome bonito que é mentoria, mas a gente faz há 7 anos mentoria na rede. A gente pega uma mulher que aprendeu mais ou que tem um pouco mais de experiência e pede para que essa mulher doe o tempo para uma outra mulher para ajudá-la. E a gente faz uma coisa também, além da mentoria, que é fortalecer pequenas redes locais. Então, a gente acredita muito no potencial local. O Brasil é um país de dimensões continentais, não dá para a gente imaginar que o mesmo que serve para São Paulo, serve para Brasília, vai servir para uma cidade pequenininha. Então, a gente fortalece esses grupos de mulheres locais. E há 4 anos nós adotamos um modelo de trabalho que, além da educação, da mentoria e da conexão, nós estamos fazendo microdoações. Que no começo todo mundo fala, mas como que é isso aí, né? Nós, nos últimos 4 anos, doamos 40 milhões de reais e não somos banco, nem fundo de investimento. A gente doa de R$1.000 a R$10.000 para mulheres, especialmente aquelas em vulnerabilidade social, para que elas consigam comprar um produto, matéria-prima, comprar uma geladeira, um fogão, para que elas se desenvolvam. E a gente aprendeu, não dá para falar hoje porque a gente não tem tempo, mas a gente aprendeu o impacto absurdo que isso causa na vida das mulheres, especialmente aquelas que têm uma situação de maior vulnerabilidade. E a gente entendeu que isso é um começo, né? Que não significa que, por exemplo, essa mulher não vai depois ter um negócio que cresça, se desenvolva e que possa eventualmente receber um investimento. Para caminhar para o final, assim, a gente tem muitas dificuldades em relação ao empreendedorismo feminino, apesar que no Brasil nós somos 50% dos pequenos negócios. Metade dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Acesso a capital é um dos grandes desafios. Nós recebemos menos dinheiro do que os homens, e essa é uma coisa que a gente precisa resolver. Acesso a mercado, ou seja, onde eu vendo o meu produto, o meu serviço, é um segundo ponto. E, obviamente, um assunto bem mais complexo, que é a economia do cuidado, porque as empreendedoras acabam sofrendo mais com esse ponto, porque elas ganham flexibilidade, mas elas perdem em outras questões. Então, e eu queria retomar um dado que a Natália colocou, que ela falou que eu fico reforçando isso, 70% dos empregos no nosso país são gerados pelos pequenos negócios. A gente esquece desse dado, esse é um dado extremamente fundamental.
E eu queria fazer um outro reforço também, para a gente tirar um pouco o preconceito da nossa cabeça de que inovação tem a ver só com tecnologia. Eu vejo inovação em mulheres lá do cidade, do interior, plantando produtos, fazendo plantação, beneficiando essa plantação e vendendo essa plantação. Isso, para mim, é inovação. Para mim, elas todas mereciam venture capital, mereciam recurso financeiro. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco para onde vai o dinheiro, quais são as teses de investimento. Para mim, a melhor tese de investimento é investir em quem vai melhorar a nossa sociedade. E, para mim, quem vai melhorar a nossa sociedade são as mulheres. Obrigado, Ana, sem dúvida. E esse ponto que você traz de inovação não é sobre tecnologia, eu diria até mais, Ana, que a inovação, em geral, vem associada à inovação de mudança de negócio. Não somente, às vezes a gente acha que uma empresa dessas, mesmo os unicórnios nossos aqui no Brasil, é um aplicativo, é uma tecnologia nova. Muitas vezes a grande inovação está no modelo de negócio, está no empreendedor que fizeram um projeto novo e a inovação se encaixa para resolver esse problema. Então, contanto que a inovação funcione para resolver, para melhorar o mundo, é o que importa, sem dúvida. E eu queria trazer, Maitê, um pouco da visão, a gente falou, né, BNDES, Sebrae, Rede Mulher Empreendedora, são atores fundamentais para a gente oferecer elementos vitais para o empreendedorismo. Queria falar um pouco do lado da demanda agora. Você, como uma investidora, uma aceleradora de tantos negócios aqui no Brasil, como é que você vê hoje essa indústria, o empreendedorismo? O que falta um pouquinho ainda para que realmente o mundo de empreendedorismo desponte do lado um pouco de quem recebe esses serviços e está realmente no dia a dia aí do investimento? Boa tarde a todas e a todos. Tomás, obrigada pelo convite. BID, a Apex, parabéns pelo evento. Para a gente que está do lado, né, fazendo o fomento das startups, dos empreendedores, aí eu concordo muito com a Ana Fontes, que sempre esperam, né, que seja aquela inovação que seja astronômica, né? E, na verdade, o que muda efetivamente é o dia a dia, né? Transformar ali, automatizar ou melhorar o dia a dia das pessoas, né? Então, olhar para esse lado do fomento, do desenvolvimento, é um grande desafio, porque a gente tem ainda uma mentalidade de acreditar que só um grupo especificamente consegue fazer esse tipo de ação. E a minha atuação, especificamente, é voltada para a diversidade racial, então, olhando para pessoas negras no Brasil que estão desenvolvendo empreendedorismo, no caso, o empreendedorismo tecnológico, e que, com certeza, agregam muito valor para o desenvolvimento do país, mas, infelizmente, assim como as mulheres, e aí a Ana traz, em geral, mulheres brancas, majoritariamente, mulheres não negras, né, e também mulheres negras, e, consequentemente, a população negra no Brasil, que representa 56% da população, também não está inclusa nesse processo. E aí a gente está falando de homens negros, de população LGBTQIA+, de população de mulheres também, e população trans, agressivamente fora desse lugar. Agregando a isso, o ecossistema de startup, ele ainda coloca critérios bem específicos que restringem esses acessos. Então, pensar em ações que possam agregar valor para grupos diversos é também incluir e fomentar o ecossistema. A gente tem uma demanda muito grande, a gente vem desenvolvendo ações efetivas. Então, no caso da BlackRock, que é uma aceleradora de startups, a gente fez um levantamento em 2021 que passa de 600 startups, 25% do ecossistema de startups no Brasil se declara como negro. Então, tem pelo menos uma pessoa negra como fundadora. E quando a gente olha, né, os fundos de investimento, a gente não vê esse mesmo percentual, minimamente 25% do percentual dentro desses fundos. Agregar valor à inovação é efetivamente construir ações voltadas para esse público. A IA Ventures é o primeiro fundo de investimento com foco em diversidade racial e mulheres periféricas na América Latina.
E o desafio que a gente está tendo, especificamente com os corporate ventures, com as grandes instituições que fazem investimentos em fundos, é justamente entender e transformar a forma dos critérios que são colocados para que haja o investimento nessas teses, né? A gente, infelizmente, é o primeiro dentro do século XXI e ainda a gente tem o desafio de desmistificar, junto com os LPs, a necessidade de discutir diversidade dentro dessas instituições. Acho que vale também trazer um pouco do que está acontecendo lá fora. Califórnia acabou de decretar uma lei que exige que os fundos reportem diversidade de raça, gênero e orientação sexual para os seus LPs. O que isso significa? Os LPs estão exigindo cada vez mais que os fundos tenham diversidade dentro dos seus fundadores das startups. E isso gera, consequentemente, retorno financeiro. E aí, o retorno financeiro, a gente tem um estudo da Kaufman Fellow que a diversidade racial, tendo diversidade racial como fundadores das startups, devolve 3,3 vezes o múltiplo do investimento. Então, eu dou R$1, dou $1, retorno $3,3. E, quando não tem diversidade dentro dessa startup, ela só retorna 2,5 vezes o valor do investimento. Ou seja, não é só uma ação política de responsabilidade social ou de qualquer tipo de benfeitoria ou filantropia. Muito pelo contrário. Existe retorno financeiro porque é um grupo que está ali fazendo bootstrap, está, mais do que nunca, construindo suas ações efetivas sozinho, sem auxílio nenhum. Com o suporte, só tem a potencializar. Então, eu acho que a gente tem hoje no Brasil um potencial enorme de desenvolvimento econômico para se pensar em diversidade racial, agregado, obviamente, à diversidade de gênero, e a gente tem um potencial muito grande para transformar a economia do país, e falta realmente a gente criar essa estrutura, e a gente está aqui à disposição para desenvolver tudo isso. Excelente, Maite, obrigado. Queria dizer também para os potenciais investidores de Venture Capital que o BID Lab fez um compromisso de investimento formal no fundo IA Ventures. Outros investidores que se interessem, falem com a Maite. Por favor, é uma causa muito importante. E aqui não se trata de... eu sempre digo, né, a causa de diversidade racial não é só... em primeiro lugar, porque é o certo, né? Em primeiro lugar, porque é o certo e porque é o mínimo, né? E em último lugar, é porque realmente é vital para os negócios, né? Tudo que a gente tem feito de empreendedorismo no Brasil ainda é limitado a um grupo muito pequeno, né? Em geral, homens brancos, héteros, que estudaram em 4 ou 5 faculdades, né? É mais ou menos isso. Então, é vital a gente expandir ainda mais esse mundo. E eu queria voltar... a gente está falando de democratizar um ambiente de empreendimento, de empreendedorismo. Natália, eu queria voltar um pouco ao tema de como que a gente traz as grandes corporações, as grandes empresas para esse mundo. Às vezes parece que esse assunto de novo fica restrito a fundos ou a entidades de fomento e aos empreendedores. Na verdade, é um assunto de todos nós, né? Queria que você falasse um pouquinho. O BNDES tem sido um grande precursor nessa interligação. Não, isso é super importante. Eu acho que o mercado de corporate venture, ele tem aumentado no Brasil, mas ainda é relativamente pequeno, como todos os outros segmentos. E o que a gente tem visto é que grandes empresas estão fazendo o primeiro movimento de fomentarem o ecossistema de inovação. E aí concordo muito com as meninas. Inovação não é uma questão absolutamente só de base tecnológica, é inovação de processo, é inovação em tipo de mercado que você pode acessar, enfim, tem várias formas de inovação, mas a maior parte das empresas ainda focada muito no ecossistema delas, o que é super bom, porque você alia um pouco melhorar o teu modelo de negócios e com esse investimento. Mas eu acho que, já que a gente está aqui nesse painel tão diverso e ter bastante mulher falando desse ecossistema, é bem relevante a gente ter aqui, eu acho que o futuro é a gente olhar para a agenda de impacto. Essa é uma agenda que o BNDES tem puxado muito. O próprio MIDIC tem agora, lançou a Estratégia Nacional para os Negócios de Impacto. E o que eu gostaria de ver e chamar a atenção para as grandes empresas é para a gente olhar para isso. O que é impacto? São aqueles negócios que eles podem ter um impacto social e ambiental positivos, né, que gerem muita externalidade
E a gente tem fomentado esse ecossistema de duas maneiras. Uma, no nosso programa de mentoria de startups, que é o BNDES Garagem. Então, a gente não só seleciona startups que estão focadas em impacto, como a gente também adiciona a lente da diversidade, equidade e inclusão como fator preponderante para selecionar as startups. Então, na última rodada, a gente privilegiou startups que fossem geridas por mulheres ou que solucionassem negócios femininos. E a gente, por exemplo, então, acelerou startups aí que tinham um app para a gente poder denunciar violência doméstica, por exemplo. É um exemplo, então, acho que a gente tem esse propósito, é bastante específico, e a gente está trabalhando, Maite, num novo redesenho do programa para a gente focar também na diversidade étnica e racial, embora o Garagem já tenha bastante disso. Acho que na última rodada a gente teve 66% das startups com empreendedores negros, o que é bem legal. E a gente, como eu falei, fomenta também a diversidade regional. Então, na nossa última chamada para investimentos em fundos, a gente também privilegiou equipes diversas. Então, na seleção dos gestores, a gente deu pontos extras para as equipes mais diversas, para o ponto da Maite, porque a gente vê que equipes mais diversas elas tomam melhores decisões do ponto de vista de risco, melhores decisões do ponto de vista de criatividade. Então, a gente vê isso como valor para o negócio, e eu acho que esse deveria ser um segmento que todas as outras empresas podem olhar. O que a gente já fez, né, no Corporate Venture, no BNDES? Eu citei o exemplo do fundo aeroespacial, mas a gente tem também um fundo para a internet das coisas, onde a gente tem grandes players, como a Qual, com o pessoal do setor de tecnologia, mas acho que o grande movimento que a gente quer fazer é como é que a gente traz a atenção dessas grandes empresas para fomentarem esse ecossistema de impacto. Eu acho que é como a gente está desenhando as próximas chamadas. Excelente, Natália. Queria corroborar um fato da Natália. A gente do BidLab tem investimento em todos os países da região, e os casos mais clássicos de falha do nosso portfólio não tinham perspectivas diversas. É um dos fatores mais comuns de falha, de write-off que a gente tem que fazer, quando você não tem perspectivas diversas nos times. Valdir, queria continuar a nossa conversa falando um pouquinho sobre essa transição entre a preparação dos empreendedores, empreendedoras e a obtenção de investimento, né? Muitos fundos, inclusive nossos e da rede aqui no Brasil, falam, puxa, como é que a gente consegue qualificar ainda mais o pipeline, né, de potenciais projetos, empresas e mesmo do talento empreendedor? Quais são os desafios ainda? O que ainda está faltando ainda nessa transição entre se preparar, fazer um modelo de negócio, gerar uma inovação, qual for a inovação, tecnológica ou não, e chegar a obter os recursos necessários? O que ainda falta nessa transição? É fundamental o processo de gestão, né? Sair da ideia e partir para a implementação. E aí essa preparação ela é fundamental para um negócio. Seja ele com base em inovação ou não, mas enxergar a gestão como um fator preponderante de sustentabilidade é o nosso grande desafio. O Sebrae, ele enxerga no conceito de inovação, como foi falado aqui, um novo olhar e uma nova forma de fazer, não necessariamente tecnologia. Então, às vezes, uma nova forma, um novo olhar para o negócio pode ser, para o nosso trabalho, uma inovação. A gente tem um belo exemplo de um trabalho que foi do Sebrae aqui em Ceilândia, com a Águida, que sofreu como consumidora em uma oficina, e com um trabalho de um agente local de inovação nosso do Sebrae, ela criou uma oficina, Meu Mecânico, que é voltado para mulheres, com as mecânicas são mulheres, com um ambiente propício para mulheres, e ela, com isso, teve um baita de um negócio. Agora, ela sempre se diz uma grande... na verdade, faz uma grande propaganda do Sebrae. Por quê? Porque não é só ter a ideia, mas é a preparação. O Sebrae ele trabalha com duas intervenções que são fundamentais, que é consultoria e capacitação. Consultoria, a gente busca a transformação do negócio. Capacitação, a gente busca a transformação do empreendedor. E essas coisas têm que caminhar juntas, para que esse negócio possa evoluir e se sustentar no mercado. Então, um grande segredo para que esses negócios
tenham um sucesso na sua implantação, é essa preparação e esse olhar que é fundamental para o processo de gestão. O trabalho do SEBRAE, ao longo dos anos, tem sido direcionado para isso. A gente atende milhões de empreendedores no Brasil, com essa tese, essa metodologia, essa preparação, que é o grande desafio para que a gente possa entrar nisso que eu estou chamando de popularização desse novo modelo e dessa nova economia. O SEBRAE é o grande parceiro do pequeno negócio e seguramente será o grande parceiro de todos aqueles que querem transformar a sua ideia, a sua criatividade, a sua inteligência em um belo negócio sustentável. Excelente, Valdir. E eu acho que esse ponto é importante, né? O desafio da gestão e da formação de equipes. Muitas vezes também a gente vê os times fundadores das empresas muito focado, obviamente, na solução, e tem que ser mesmo, e apresentando um plano muito detalhado de negócio, de projeções. E eu sempre digo que a única certeza que eu tenho é que aquele plano de 5, 10 anos, exatamente daquele jeito, não vai ser o que vai acontecer. Essa é a única coisa que a gente sabe. Então, você lidar com a incerteza, você lidar com ambientes difíceis, isso seguramente é parte da avaliação que tem que ser feita. Ana, e aí eu queria perguntar um pouco dessa coordenação do ecossistema, né? Um outro elemento importante do Rede Mulher Empreendedora é que vocês conseguem trabalhar com muitas entidades, de todos os perfis praticamente, e esse é um grande segredo que a gente vê, de novo, nos ecossistemas que estão já mais maduros de empreendedorismo, né? Eles têm uma conexão, uma universidade, empresa, indústria, adoção das soluções, empreendedores, aceleração, fundos, entidades de apoio. Como é que vocês conseguem fazer essa coordenação e qual que é o próximo passo que a gente tem que estar nessa direção? Super bacana, Tomás, essa sua pergunta, porque assim, quando a gente começou há 13 anos atrás, era meio a Rede Mulher Empreendedora, tinha gente. E aí começaram a surgir várias iniciativas e a nossa mentalidade é sempre de colaboração. A gente criou um negócio que a gente chama Mapa do Ecossistema de Apoio a Mulheres, onde hoje tem mais de 200 organizações que têm iniciativas e projetos para mulheres. E a gente traz essas iniciativas para trabalhar junto, porque a gente não acredita em solução de problemas como os que a gente tem, tão complexos, sem a gente conseguir trabalhar de forma colaborativa. É muito bonito falar de colaboração, mas fazer não é uma tarefa fácil. É super bonito falar de colaboração, mas no dia a dia é dificílimo. A gente foi fazendo muito tentativa e erro, trazendo as pessoas, mostrando o caminho que a gente estava fazendo para poder conseguir conectar todo mundo. Não é uma tarefa fácil. Desde o início da rede, eu sempre falei, eu quero criar uma rede que seja inclusiva, que não exclua por conta de uma questão, de um ponto ou de um pensamento. Eu queria trazer as mulheres de uma forma mais inclusiva. Então, a gente trabalha desde aquela mulher que tem bolo no pote, que faz bolo no pote em casa, até aquela mulher que está faturando 10, 15 milhões por ano, porque ela está fazendo um serviço de atendimento de tecnologia. E a gente foi criando projetos e programas para poder trazer essas mulheres para próximo. Por isso que a gente fala que a Rede Mulher Empreendedora é um grande ecossistema. Há 5 anos, nós criamos um programa de aceleração, porque a gente ouvia muito das mulheres, a gente nunca é aprovada nos programas das grandes aceleradoras. A gente não consegue entrar. E aí a gente falou, não, vamos criar um programa de aceleração focado só em mulheres e focado num estágio que a maioria das aceleradoras não querem, que é o MVP ou o pré-operacional. A gente falou, vamos dar oportunidade para essas mulheres no começo. Todo mundo olhava para a gente e falava, nossa, vocês vão fazer isso equity free ainda? Porque o nosso programa é equity free. Olhavam para a gente meio estranho. Nós estamos há 5 anos, fazemos 2 batches por ano. O nosso desespero é que a cada batch a gente tem 10 para escolher e a gente tem 400 inscrições. Então, assim, é um drama, porque a gente precisa ajudar mais mulheres. E aí, fechando, falando da questão do recurso financeiro, e como é importante a gente olhar para o social e para o impacto, há 5 anos, o nosso principal financiador é o Google.org, é a fundação do Google, que já repassou para a Rede Mulher Empreendedora e para o Instituto mais de 6 milhões de dólares. Então, assim, para poder a gente fomentar pequenos negócios liderados por mulheres, e é um recurso a fundo perdido. Esse dinheiro que eles nos passam é como se fosse uma doação. E o mais interessante é que a gente recebe mais dinheiro de fora do que do Brasil.
Então, fica a dica para todo mundo aqui que a gente quer receber. A gente precisa ajudar os empreendedores e o recurso, as empreendedoras, e o recurso do Brasil também é muito importante, assim como os recursos de fora. É sobre isso. Excelente, Ana. E eu queria... Temos mais um minuto, Maite? Eu queria... Mas a gente pode passar um pouquinho com a autorização aqui do evento? Vamos fazer Mas eu queria te perguntar um pouco, justamente essa parte... muita gente chama do Vale da Morte, né? Que é entre você preparar um negócio, depois obter os investimentos, e aí ir a mar aberto, né? Eu gosto de falar do Vale do Sucesso, né? Porque, na verdade, é isso que a gente quer. E eu queria saber, Maite, um pouco de você, da atuação, principalmente do BlackRock como aceleradora. Como é que vocês conseguem fazer tanto, né? Você faz um programa que é o primeiro no Brasil, vai ser o primeiro fundo no Brasil com foco em diversidade racial, trabalhando justamente com os empreendedores nessa fase tão importante. Como a gente consegue democratizar esse sucesso nessa fase de transição para todos os tipos de empreendedoras e empreendedores? Perfeito. Bom, menos de um minuto, mas eu vou correr aqui e vou... Podemos passar um minuto. Vou passar tá? um pouquinho. Mas eu acho que o que a Ana brilhantemente falou, a Natália falou e também o Valdir falaram, existe demanda. Eu acho que esse é o ponto principal que faz com que a gente tenha esse sucesso ou que a gente possa agregar sucesso nos negócios, né? Nos negócios que a gente apoia. Então, entender que ainda hoje existe critérios que são excludentes, e aí é onde que essas mulheres, né, têm percepção de que elas não podem acessar, a população negra também traz a mesma demanda de que não pode acessar, faz com que a gente tenha a possibilidade, eu sempre brinco, que se vocês não querem ganhar dinheiro, eu quero. Então, assim, tragam negócios bons, porque é isso, a gente quer desenvolver. Eu acho que ter a possibilidade de entender que existem demandas, que existem necessidades e que, principalmente, esses negócios, né, que são liderados por pessoas de diversidade, elas entendem muito bem a dor do dia a dia, tanto da pessoa física, do cliente, como também da pessoa jurídica, né? Então, B2B ou B2C, B2B2C ou Gov, faz com que a gente tenha um potencial dos negócios serem muito maiores. Então, não tem esse do Vale da Morte ser porque eu queria muito que o negócio fosse de um jeito e eu não querer pivotar, e aí eu decido, porque eu tenho uma rede grande, eu decido apresentar um outro negócio para essa rede e transformar aquele negócio. A gente só tem uma chance e a gente faz essa chance acontecer. Então, a demanda existe. O que a gente ainda tem de desafio é ainda as instituições acreditarem que o único perfil que o Tomás trouxe, de homens brancos, classe média alta, que vem da mesma universidade, que são os empreendedores de sucesso. E, na verdade, quem carrega esse país, e aí Natália veio com os dados, Valdir confirmou e Ana reforçou, são 70% dos microempreendedores que carregam mais de 27% do PIB no Brasil. Então, a gente tem um potencial muito grande, a gente sabe que a gente pode fazer muito mais, mas a gente precisa que cada vez mais as instituições estejam compromissadas com essas ações e que estejam cientes que elas vão ter retorno também com isso e que podem potencializar cada vez mais os seus produtos e seus serviços. É isso, passei. Não. Ô, gente, eu pedi um pouquinho mais de tempo para a nossa organização e me concederam, então queria agradecer. Eu queria fazer uma pergunta que vai ser a mesma para todos, para a gente fechar, que é o seguinte. Eu quero que no BIF do nosso evento do ano que vem, esse assunto cresça ainda mais, que a gente reconheça que empreendedorismo não é a solução para tudo, não é a panaceia do universo, mas sem empreendedorismo é muito difícil o Brasil ter os saltos produtivos de inclusão social que a gente quer ter. É muito difícil, né? A gente simplesmente com volume de negócios e com mais do que a gente já faz é difícil. Inovação, não, de novo, não é um assunto só do empreendedor, do fundo, é um assunto de todos. As corporações, tem muita inovação que acontece nas corporações, dentro do governo, etc. Eu queria, nessa pergunta final, dizer o seguinte: o que vocês queriam ver? Quais são as 2, 3 coisas que vocês queriam ver acontecendo no ecossistema de empreendedorismo, de repente, para no ano que vem, daqui a 2, 3 anos, a gente ver madurar no nosso ecossistema? Natália, quer começar?
Vamos lá, eu acho que a gente pode até fazer uma rodada prática o ano que vem aí, trazer uns empreendedores para captar, fazer uma plateia com investidor e promover isso. Acho que esse é a melhor coisa que a gente pode fazer. Excelente. Valdir. Eu acho que a democratização do acesso ao crédito. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, do momento que a gente está vivendo. Como os números mostraram aqui, se a gente quer fazer um desenvolvimento nesse país, com distribuição de renda e geração de emprego, não há que se falar em nenhuma solução que não passe por esses pequenos negócios. E esses pequenos negócios só vão conseguir fazer o que o país precisa, dar o resultado que o país precisa, se a gente democratizar o acesso ao crédito. Então, eu gostaria muito de, quem sabe, ano que vem, estar aqui falando de números astronômicos de crédito na mão dos verdadeiros empreendedores e de quem precisa nesse país. Eu vou fazer uma provocação, né, obviamente. Acho que a gente precisa parar de falar de diversidade sem fazer diversidade. Acho que a gente precisa efetivamente entender que uma mulher branca, de classe média, ela obviamente ela tem todos os desafios, mas ela ainda consegue ter acesso a lugares que, obviamente, mulheres negras, homens negros não conseguem ter acesso. Então, efetivamente, eu espero que daqui a 3 anos a gente tenha muito mais painéis com gestores de fundos, pessoas que estejam envolvidas no direcionamento dos recursos para efetivamente a gente conseguir construir maiores oportunidades de diversidade na prática. Isso aí. Bom, além de concordar com todos, né, queremos um ambiente mais diverso, mais inclusivo, com rodadas de negócio, pitch, que todo mundo, como empreendedora social, eu também quero ver bastante sobre isso. Eu gostaria que a gente não tivesse mais que falar de diversidade e inclusão e a gente falasse de botar dinheiro na mesa, de fazer os negócios crescerem. Nós temos um país com empreendedores incríveis, com um potencial absurdo. A gente precisa trazer as pessoas para falar desse potencial absurdo, das coisas incríveis que eu tenho visto, especialmente as mulheres em toda a sua pluralidade construindo. Então, eu gostaria que a gente trouxesse mesmo para a próxima discussão esse tipo de coisa, colocar gente aqui que está fazendo a diferença, que está fazendo acontecer, e vamos investir, tirar menos tese de investimento e pensar em mais tese de impacto, quanto que a gente vai gerar de impacto se a gente investir nos negócios que estão aqui. Para mim é sobre isso. Fantástico. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostariam, do ano que vem, da gente ter um showcase aqui, trazer empreendedoras, empreendedores, todos os perfis socioeconômicos, étnicos, todos os tipos de modelo de negócio, a gente vê como... Então, pronto, está feita a pressão aqui para... E vocês duas como empreendedoras. Bom, mas excelente, gente. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, a presença de todos que estão aqui. De novo, inovação é um tema para todo mundo, não é feito por um ou outro, é feito por todos os tipos de instituição também, e para todos, né? Então, eu queria agradecer a presença e agradecer também, de novo, a organização da Apex por ter incluído aqui a nossa abordagem, e no ano que vem, seguramente, estaremos de novo com ainda mais relevância aqui do nosso ecossistema. Obrigado.